Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, verso 38. Quem achou, diga aleluia. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Então disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de veneno, cujo nome era coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Amados e queridos, eu gostaria nesta oportunidade de trazer-lhes uma mensagem que Deus tem me levado a este texto por algumas vezes, e hoje eu quero dar o tema nesta mensagem. Não vou falar muito, pois não é peculiar que eu fale muito, mas uma mensagem com certeza caberá no seu coração, e o tema poderemos dizer: desenvenenando uma geração. Qual o tema? Desenvenenando uma geração. O texto que nós acabamos de ler fala-nos a respeito de uma das operações de Deus através do ministério do profeta Eliseu, que todos sabem que foi o sucessor de um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Elias, um profeta emblemático, ousado e audacioso. O texto nos diz que Eliseu recebe no dia em que Elias é levado num redemoinho e separados por carros de fogo e cavalos de fogo e seus cavaleiros. A Bíblia nos diz que naquele dia, ao ser levado por um redemoinho, Elias deixa cair a sua capa, parte de sua indumentária, que era cobiçada por todos. Quem não gostaria de ter sobre os ombros a capa de Elias? Eliseu então recebe naquele dia algumas coisas. A primeira coisa que Eliseu recebe naquele dia é a posse da capa de Elias. A segunda coisa que Eliseu recebe naquele dia é a confirmação de que Deus estava com ele. Pois a Bíblia diz que ele dobra a capa, chega nas águas do Jordão e toca nas águas e grita: onde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que o Jordão se abre à sua frente. Era Deus dizendo: estou aqui, Eliseu. Assim como fui com Elias, também serei contigo. A terceira coisa que Eliseu recebeu naquele dia foi o privilégio e a alta responsabilidade de dar seguimento ao ministério que Elias havia deixado. A quarta coisa que Eliseu recebeu naquele dia foi ter sobre os seus ombros a grande responsabilidade de instruir, de ensinar uma geração que começava. Pois a Bíblia diz que Eliseu passou a ser o instrutor, o diretor,
o administrador da escola de profetas. Uma geração que começa está agora sob os cuidados de Eliseu. Uma geração que tem futuro, uma geração desejosa, uma geração que quer aprender, uma geração que sabia que Eliseu andou com Elias e que tinha aprendido algo de Elias que agora poderia passar para eles. E aqui no capítulo 4, o verso 38 até o verso 41, Eliseu está diante dos filhos dos profetas, dos alunos da escola de profetas. E o texto no verso 38 diz: e voltando Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. O texto esclarece e salienta a geografia para onde Eliseu voltou. A Bíblia diz: e voltando Eliseu para Gilgal. Gilgal se destaca na história da nação de Israel como um ponto estratégico, como um lugar de referencial. Se não vejamos, Gilgal, segundo a geografia bíblica, ficava ao oriente de Jericó, perto das margens do rio Jordão. Você vai encontrar a geografia de Gilgal no capítulo 4, no capítulo 5 do livro de Josué, quando a Bíblia diz que Israel atravessara o Jordão no tempo da cega, quando o volume de água do Jordão era o mais alto possível, era o maior possível, transformando sua correnteza muito forte. E a Bíblia diz que Deus deu ordem a Josué que colocasse a arca nos ombros sacerdotais e colocasse a planta dos pés dos sacerdotes nas águas do Jordão. E quando eles assim fizeram, a Bíblia diz que as águas do Jordão se abriram e Israel atravessou a pé enxuto, e o nome do Senhor foi glorificado. Quando Israel toma posse de a travessia do Jordão, Deus dá ordem a Josué dizendo: pega 12 príncipes, respectivamente segundo o número das 12 tribos de Israel, e cada príncipe retire do fundo do Jordão uma pedra de tamanho significativo e traga para o oriente de Jericó. Assim fizeram. E quando assim fizeram, levaram estas pedras ao oriente de Jericó e colocaram estas pedras em círculo, e aquele círculo de pedra chamou-se Gilgal. A região ficou conhecida como Gilgal. Aquele círculo de pedras era o memorial de Deus. O círculo de pedra era um referencial de Deus. E quando perguntaram a Josué o que significavam aquelas pedras, então Josué fez saber aos homens e a todo o povo: essas pedras não são para nós agora. Essas pedras não é para nossa geração. Essas pedras são para as gerações futuras. Quando estas gerações vierem aqui e perguntarem papai, perguntarem vovô, o que significam estas pedras, então vocês farão saber a estes homens e aquela geração que perguntar, e vocês dirão: estas pedras vieram no fundo do Jordão no tempo da cega. Logo a curiosidade deles vão ficar aguçada, porque como alguém pode pegar pedras no fundo do Jordão no tempo da cega, sabendo eles que o volume de água é alto e a correnteza é forte. Então vocês continuem falando: quem tirou essas pedras não molhou a planta dos pés e nem tampouco a orla dos vestidos. Logo eles vão ficar com a curiosidade aguçada e vão perguntar: como alguém pode entrar no rio Jordão, não molhar o pé e nem tampouco o vestido? Então vocês contem para eles: o nosso Deus fez secar o Jordão diante de nós, e nós atravessamos a pé enxuto. Ou seja, Gilgal significava memorial, lugar de boas memórias, lugar do referencial. Chegar em Gilgal era lembrar do Mar Vermelho que se abriu e Israel atravessou dando glória a Deus. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar dos 40 anos da peregrinação, cuja roupa do corpo não envelhecia e nem rasgava.
Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar que a criança crescia e a roupa crescia junto e a sandália espichava no pé. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar que o mar vermelho se fechou e matou o exército de Faraó. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar da coluna de fogo durante a noite e a de nuvem durante o dia. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar da provisão de Deus durante 40 anos. O maná caiu ininterruptamente e saciou a fome do povo de Deus. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar das codornas voando à altura de um côvado e meio e o povo matava e comia. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar do tabernáculo no deserto, onde a Shekinah de Deus descia e a glória de Deus se manifestava. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar do Monte Sinai fumegando, tremendo igual gelatina, relâmpagos e trovões, e a face de Moisés refletindo a glória de Deus. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar que nenhuma pessoa que se rebela contra o líder pode prevalecer, porque se lembrou de Datã, Abirã e Corã, que quando a terra abriu a sua boca, consumiu aqueles que se rebelaram contra Moisés. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era lembrar de Deus falando: assim como a águia guia e protege os seus filhotes, assim eu, o Deus Jeová, guiei o meu povo durante 40 anos no deserto. Chegar em Gilgal, ninguém conseguia ficar sem dar aleluia. Chegar em Gilgal, ninguém conseguia ficar sem dar glória a Deus. Gilgal era o lugar do marco, Gilgal era o lugar da glória, Gilgal era o lugar da referência, não para aquela geração, para as gerações futuras. Aquele memorial era um marco de Deus. Chegar em Gilgal era lembrar: Deus fez no passado, Deus faz no presente, Deus fará no futuro. Chegar em Gilgal, olhar as pedras, era ter certeza de que Deus é fiel, não só para prometer, mas também para cumprir. Gilgal era o lugar do referencial, Gilgal era o lugar das boas memórias. Era lá que Israel se reunia para sair para a peleja. Foi de lá que Israel saiu para Jericó, foi de lá que Israel saiu e perdeu para Ai, foi de lá que Israel saiu para tomar a posse da terra. Era para Gilgal que Israel voltava, recontava os soldados, recontava as espadas, as lanças, os escudos e montava a sua estratégia de batalha. Gilgal, lugar do marco, Gilgal, lugar da referência, Gilgal, lugar da glória. Eliseu não podia voltar para outro lugar, Eliseu tinha que voltar para Gilgal. Aquela geração não podia estar em outro lugar, aquela geração tinha que estar no lugar do marco, no lugar do referencial. Mas há um contraposto. Quando Eliseu chega em Gilgal, não existe glória. Quando Eliseu chega em Gilgal, não tem alegria. Quando Eliseu chega em Gilgal, não tem culto. Quando Eliseu chega em Gilgal, a Bíblia diz: havia fome naquela terra. No lugar do referencial, agora tem prova. No lugar do referencial, agora tem escassez. No lugar do referencial agora, a fome é gigantesca. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que no lugar do marco que Deus fez, algo que apagar a marco de Deus, algo que apagar o memorial de Deus. Mas nada nesta vida, nem prova, nem luta, nem perseguição, nem demônio, nem armadilha vai tirar o que Deus já fez da tua vida. Nada pode arrancar as pedras de Deus da tua vida. Nada pode arrancar o círculo de pedras que Deus fez na sua vida. Até porque nós não temos mais círculo de pedra. O círculo de pedra foi tirado e colocado uma pedra só: Jesus, a rocha inabalável, a pedra angular. Quem pode adorar? Lá em Gilgal tem uma geração que está faminta, uma geração que está com fome. Eliseu chega em Gilgal e a fome é grande naquela terra. Há uma geração faminta, mas nós descobrimos aqui duas fomes.
A primeira fome que aquela geração tinha era a fome de pão. Mas a fome de pão foi suplantada por uma outra fome. Qual? A fome de conhecer as coisas de Deus. Por quê, pastor? Veja o que a Bíblia diz. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Aleluia. Os filhos dos profetas estavam dizendo: o negócio está apertado aqui, Eliseu, mas fala mais de Deus. O negócio está estreito aqui, mas fala mais de Deus. Você andou com Elias, mandou, fala para nós como ele era. Você tem a capa dele, você tem a unção dele, você tem o Espírito que estava sobre ele. Nós queremos aprender alguma coisa da parte de Deus. Não existe melhor lugar para se ficar na prova. Não existe melhor lugar para se ficar na luta. Aonde, pastor? Do que diante de um homem de Deus. Não existe melhor lugar para se ficar na hora que o negócio aperta. Diante de um homem de Deus. Diante de quem tem a capa da autoridade. Diante de quem tem a chamada divina. Diante de quem tem a intimidade com o Pai Celestial. Oh, aleluia. Para de correr atrás de A. Para de correr atrás de B. Para de ficar desesperado. O que eu faço, pastor? Fica na presença de quem conhece Deus. Eliseu está olhando para a geração. Aquela geração precisa ser alimentada. Então Eliseu diga ao seu moço. E disse Eliseu ao seu moço. Vou interpretar. Então disse Eliseu ao seu secretário. Então disse Eliseu ao seu ajudante. Então disse Eliseu a quem tinha intimidade com ele. Então disse Eliseu ao seu aluno particular. Então disse Eliseu ao seu menino que carregava seu alforje. Então disse Eliseu a quem tinha comunhão com ele. Então disse Eliseu para quem sabia o que ele queria, a pessoa mais próxima, a pessoa mais íntima, o que tem mais intimidade, o que tem um aconchego, o que conhece Eliseu, o que anda com Eliseu, o que vive com Eliseu. A ordem não foi dada para a geração, foi dada para quem andava com ele. E ele chamou o seu moço e diz: põe a panela grande no lume, ou seja, põe a panela grande no fogo, bota a panela para esquentar, bota a panela para aquecer, bota a panela para ferver. Eu tenho um recado de Deus nesta noite. Pode haver fome de pão nesta terra, mas essa geração ainda tem fogo. E a panela está esquentando, e a panela está aquecendo, e a panela está fervendo. Essa geração ainda tem fogo. Põe a panela no fogo e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Põe a panela para esquentar. Põe a panela para ferver, que a provisão está vindo aí. E o menino pôs a panela no fogo. E a ordem foi dada a ele, não mais a ninguém. Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. O erro começa aqui agora. Verso 39. Aquela geração tem alguma coisa de boa, mas a inexperiência lhes levam a cometer o erro da afobação. A inexperiência leva-os a cometer o erro de não esperar a ordem sair para eles. Verso 39. Então um saiu ao campo. A ordem não foi dada a ele, a ordem foi dada ao seu moço, ao seu secretário, ao seu menino, quem conhecia ele, quem sabia o que ele queria. Mas um saiu ao campo. A voluntariedade sem experiência, a voluntariedade sem direção, a voluntariedade sem a inteligência de saber qual é a hora para sair. Então um saiu ao campo para colher comida para se comer. Então ele achou, e ao achar uma barra brava, colheu dela sua capa cheia de veneno, cortou na panela porque não conhecia.
Porque não conhecia, porque não tinha aprendido ainda. O moço de Eliseu saberia qual era a comida que era para colher, mas ele saiu apressadamente. Ele queria pegar algo para comer, e ao querer pegar algo para comer, saiu sem ser enviado. Deus não tem compromisso com quem Ele não envia. Alimentar uma geração não é para qualquer um. Dar comida para um povo não é porque você quer dar. Pregador não se faz às pressas. Pastor não se faz às pressas. Ah, meu Deus, olha para onde eu vou. Pregador não se faz pelo sapato. Pregador não se faz pelo terno. Pregador não se faz pela grife. Pregador não se faz pela cor da roupa, nem pela marca da roupa. Pregador se faz com olaria, com o tempo de Deus. Nós não fazemos parte de uma geração de palhaços. Nós não fazemos parte de uma geração de quem quer se mostrar. Nós fazemos parte de uma geração de profetas. Então um saiu no campo. Lá vai ele todo afoito. Já posso alimentar, já posso alimentar, já posso alimentar, já posso servir, já posso trazer comida. Não foi enviado, é o primeiro erro dele. Não foi chamado, é o primeiro erro dele. Não tinha aprendido ainda. Quem não aprende não pode ensinar. Quem não ouve não pode falar. Quem não adora não pode ser cantor. Quem não é ovelha não pode ser pastor. Quem não é obediente não pode exigir obediência. Essa geração tem qualidade, mas tem muita gente afoita, rodando para lá e para cá com veneno na panela. Hoje nós vamos arrancar o veneno dessa panela. Ter saído sem ser enviado. Segundo erro do jovem, ter colhido para comer o que ele não conhecia. Você não pode pregar o que você não conhece. Você não pode basear suas mensagens em sites da internet. Você não pode basear mensagem em livros. Livros são complementos. Mensagem é baseada em texto da Bíblia, em contexto e revelação da palavra de Deus. Colheu o que não conhecia. Aqui nós temos um agravante e um atenuante. Primeiro vamos falar da agravante. Agravante é, se ele não conhecia, não podia colher. E atenuante? Atenuante é porque ele estava com fome. E que quem está com fome não escolhe nada para comer. Porque o melhor tempero se chama fome. Se você vê alguém revirando a lata do lixo, procurando algo para comer, ele não está caçando qualidade. Ele não está caçando sabor. Ele não está caçando substância, proteína. Ele não está caçando qualidade, ele está caçando algo que mata a sua fome. Se tiver estragado ou não, só vai saber se tu está na boca. Quando você vê alguém num restaurante comendo resto, ele não quer saber se eu tenho doença transmissível ou não. Ele quer a comida, porque ele está com fome. Eu não gosto de acarajé, nada contra, que é gorduroso, não me faz bem. Mas eu nunca comi um acarajé tão gostoso na minha vida. Quando eu estava pregando no interior da Bahia, acabou o culto num lugar chamado Terra Nova.
Eu vi uma baiana com um tabuleiro, corri para lá. Disse que a senhora tem acarajé. Eu falei, me dá um. Comi. Falei, me dá mais um. Ela disse, acabou, é o último. Foi o último acarajé que eu comi. Por que era gostoso? Porque eu estava morrendo de fome. A fome não faz a gente escolher comida. A fome não faz a gente optar por pratos. A fome, quando vem, você come até pedra. O rapaz tem um atenuante porque ele estava com fome. Terceiro erro dele, levar direto para a panela. Mas pastor, tinha que levar para quem? Ele tinha que levar para Eliseu. Por que não levou? Porque Eliseu não mandou ele ir. Quem não é mandado não presta obediência. Quem não é enviado não presta conta. Quem não é enviado não dá satisfação. Cortou direto na panela, mexeu o caldo, cheio de veneno. Oh meu Deus. Qual é o perigo, pastor? Vou ler para você o perigo. Está aqui, ó. E os filhos dos profetas assentados na sua presença. Filhos significa começando, se formando. O diabo não quer matar quem está terminando. Porque quem está terminando diz como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quem está terminando fala como Paulo: mensageiros do diabo bateram na minha cara, Jeová disse, minha graça te basta. E disse, aleluia, aleluia. Quem está terminando diz como Paulo: aprendi a ter muito como não tendo nada, tendo nada como possuindo tudo. Quem me separará do amor de Cristo? Mas aqui a geração está começando. É um genocídio, é uma matança. Não sei quantos profetas saíram daqui, mas é uma geração que está começando. O diabo sabe que você está começando. Ele está envenenando a sua comida. Para de usar a internet para falar mal de pregador. Para de usar a internet para falar mal de cantor, de pastor. Macho não fala na internet. Macho fala na cara. Macho não se esconde atrás de e-mail. Macho não se esconde atrás de Orkut. Macho fala na cara. Não gostei, pastor. Mas eu vou falar tudo, irmão. Está envenenado quem faz isso. Está com a boca cheia de barra bravas. Está comendo da panela envenenada. Essa geração não foi feita para falar mal dos outros. Essa geração foi feita para invadir o território do diabo. Quem pode aplaudir ao Senhor e adorar a Ele? O cheiro exalou, o caldo engrossou. Ao engrossar o caldo, tiraram para comer. Bota na cuia, bota no prato, serve para os famintos. Foi bater o veneno na boca. Não é venenozinho não. Vou provar que não é. Não é veneno meio lá, meio cá, não. É mortal. Por que mortal, pastor? Quando comeram, olha o grito: homem de Deus! Constatação: a morte na panela. Morte é o fim. Morte é a linha de chegada. O que eles estavam dizendo aqui? Não tem ninguém com dor de cabeça.
Não deu náuseas em ninguém não. Não tem vômito não. Não é calafrio não. Tem gente caindo, se estribuchando, morrendo. Mas eu quero falar do primeiro clamor. O primeiro clamor não tem para onde correr. Sabe o que eles gritaram? O que eles gritaram? Está fraco. O que eles gritaram? Não, está fraco. O que eles gritaram? Não, o que eles gritaram? Não, fala forte, eu estou acabando. O que eles gritaram? Não tem para onde correr. O negócio apertou. Homem de Deus. Arrochou. Homem de Deus. A porta trancou. Homem de Deus. Enfermidade chegou. Homem de Deus. Troque de amizade. Troca o linguarudo pelo homem de Deus. Troque o caluniador pelo homem de Deus. Troque a fofoqueira pela mulher de Deus. Troque a mexeriqueira pela mulher de Deus. O caluniador, a caluniadora, bota para correr da tua casa e diga: não ando mais com você, eu só ando com quem tem a capa de Elias, a unção de Deus. Adore a ele, levante a mão. Ah, meu Deus! Homem de Deus. Segundo, a morte na panela. O que aconteceu? Pararam de comer. O que eles fizeram? Fizeram o quê? Está fraco. Fizeram o quê? Está matando. Para de comer. Está destruindo o teu ministério. Pare de comer. Está acabando com teus sonhos. Pare de comer. Não, pastor, lá é muito bom. Só que lá não fala de Jesus. É veneno. Para de comer. Não, lá é bom. Lá não fala da Trindade não. Ou fala de Jesus ou fala de Deus. Ou dos bichos. Mas os três não dá para falar. É veneno. Para de comer. Lá, pastor, lá tem a queda da muralha, a queda do gigante, para a gente ser próspero na vida financeira. Vou lhe dar uma receita para ser próspero na vida financeira. Abra sua mão, dizime e oferte. Não precisa de campanha. Eu desafio você. Você faça 30 jejum no mês. Jejum. Ore 30 horas. Eu não vou fazer um jejum e não vou orar 10 horas. Mas vou trazer uma oferta todo culto. E o meu dízimo no final do mês. Vamos ver quem vai ser mais abençoado. Pule, salte, rode, mas oferte. Pule, salte, profetize, mas dizime. Porque tem muita gente pulando, saltando, correndo, profetizando na miséria. Porque na hora do dinheiro murmura, xinga, fala tudo quanto é coisa. É veneno. Eu vou arrancar esse veneno hoje da tua panela. Oh, meu Deus. Oh, diga aleluia. Eita, fraco, glória a Deus. Imagina uma nota de 100 saindo do teu bolso da semente no reino de Deus. Aleluia. Ai, diminuiu. Imagina a nota de 50 saindo, jogando na salva. Dá glória a Deus. Isso, crente é crente em tudo quanto é jeito. E mais crente ainda na hora do dízimo e da oferta.
E lá vai para você dar glória a Deus e saltar. Só tem um tipo de crente que pode botar o dedo em riste para Deus e dizer para ele: faço prova de ti agora. Cadê? Tem. Não é o que ora, não é o que jejuma, não é o que vem todo dia na igreja. Quem é? O dizimista. Ele pode falar: estou dando todo mês. Onde é que está? Jeová diz: migrador, sai fora. Cortador, sai fora. Devorador, sai fora. Gafanhoto, sai fora. Locusta, sai fora. Carro zero, pode chegar. Mansão, pode chegar. Conta bancária, pode chegar. Viagem para a Europa, pode chegar. Faculdade para os filhos, pode chegar. É enfermidade, não entra mais aí. Quem pode adorar o Rei? Para de comer, meu filho. Para de comer aquele veneno. Tem morte na panela! Aí Eliseu disse: calma. Calma. Só vai mandar buscar outra erva? Vai buscar, mandar buscar um médico? Também não. Mas tem gente morrendo. Calma. Tem farinha aí? Eu não acredito. O senhor quer o quê? Farinha. Pergunta pro irmão: tem farinha aí? Pergunta de novo. Pergunta para quem está atrás, na frente. Farinha. Produto último para acabar na casa de alguém era a farinha. Viúva na Bíblia é sinal de humildade, e era a última coisa que acabava, a farinha. Quando Elias chegou, ele disse: olha, meu filho, só tem um pouquinho de farinha. Ele disse: não tem problema, faz desse pouquinho para mim e depois você vive do resto. O azeite da botija não faltou, e nem mais a farinha na panela. Farinha. Aí Eliseu estava ensinando para essa geração e para nós também. Ei! O Deus que eu sirvo não faz malabarismo. Não tem negócio de fazer malabarismo. O Deus que eu sirvo não faz show pirotécnico. O Deus que eu sirvo usa as coisas simples. Mas isso é para dar um tapa na cara do soberbo. Isso é para dar um tapa na cara do bambambam da cocada preta, o rei do pedaço. Isso é um tapa de luva na cara daquele que acha. O especialista, o fenomenal, o concurso no que diz respeito à pregação. O cara, como é chamado: eu sou o cara. Eu sei dar o meu jeito. Não tem plateia que eu não leve ao delírio. Podem falar quem quiser antes de mim, que depois que eu falar ninguém lembra mais de quem falou antes de mim. Eu sou. Ei, dá meia volta do pedestal que você subiu. Pega os degraus baixos, descendo, descendo. E quando você chegar lá no chão, você se ajoelha. Pega essa carinha linda, esfrega no chão, para lá e para cá. Porque o que eu trouxe nesta noite não foi nada que você ainda não comeu. Eu trouxe para você farinha. Mas se for para Deus, pode ser melhor. Se der para misturar com aleluia, fica melhor ainda. Se botar glória a Deus no meio, vai ser maravilha. E se porventura a língua de estranha chegar, eu sei que descer. Farinha. Farinha. Farinha.
Deus, farinha, barato. Se encontra em qualquer lugar. Farinha, derecanta lamana súria, remana canto de Está na hora de você esvaziar o seu alforje da soberba. Está na hora de você deixar as palavras difíceis que você fala no teu vernacular cair pelo ralo e comece a substituir por farinha pura, farinha sem mistura. Esta geração vai ser reconhecida por causa da sua simplicidade. No falar, no cantar, no agir, no vestir, no viver, no orar, no adorar, no servir, no cultuar a Deus. Farinha! Farinha. Gente morrendo à vontade, Eliseu disse: farinha. Lá vai, hein? Posso falar? Então diga, amigo, fala. Nós não esperamos. Vou repetir. Nós não esperamos um especialista que venha nos revelar uma doutrina da palavra. Nós não esperamos isso. Nós não esperamos que alguém venha nos falar o que estava escrito no livrinho que João engoliu. Nós não esperamos que alguém venha nos revelar o que o trovão falou, porque está escrito sela. E não fala para ninguém. Se a Bíblia diz sela, não fala, não tem macho, não tem fêmea. Que vai falar o que ele disse para não falar. Só tem uma coisa que se espera para se revelar, e não é a igreja, é o mundo que espera. Quem? O anticristo. Nem o arrebatamento será revelado. Então não venha para cá com conversa fiada, com história de carochinha, que Deus te levou para um quarto secreto e te revelou uma nova doutrina. Vai botar esse veneno lá no inferno, porque aqui eu trouxe foi farinha. Meu Deus. Quer arrancar a oferta do meu bolso? Fala da Bíblia. Quer que eu seja fiel no dízimo? Ensine a Bíblia. Quer levar o povo para o céu? Ensine a Bíblia. Mas não venha com veneno. Não existe nenhuma doutrina, meu irmão, escuta isso. Não existe nenhuma outra doutrina para ser revelada. Conversa fiada. Tudo que está para ser revelado está aqui. Nunca vi, agora eu posso falar? Nunca vi Jesus pregando uma mensagem que deixasse o povo de cabelo em pé. Nunca vi. Que alguém ficasse, oh, ai meu Deus, explica, meu Deus.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba de graça da água da vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas passou das trevas para a luz. Quando ele complicou um pouquinho, quando ele botou um negocinho a mais, ninguém entendeu. Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, se tem a vida eterna. Não dá. Como é que alguém pode comer a carne dele e beber o sangue? Eu vou explicar, não vou confundir. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque maná significa o que é isto. Eles comeram dizendo: o que é isto? O que é isto? O que é isto? Morreram porque não entenderam o que comiam, mas eu estou explicando o que era aquilo. Aquilo era eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, quem pode adorar? Quem pode levanta as duas mãos, as duas, e tribute a ele, tribute a ele, tribute a ele, tribute a ele. Farinha. O que a gente faz com a farinha, ô profeta, homem de Deus? Vai dar para o povo comer? Isso aqui é consequência. Vou dar a farinha aqui, os outros morrem de fome e a comida estraga. O que a gente faz? Joga na origem. Aqui é a origem de onde sai o alimento. E é aqui que a farinha tem que jogar. Porque se aqui a panela estiver envenenada, aí vai morrer. E Deus vai arrancar os venenos dos nossos altares. Pode aplaudir, pode aplaudir. Farinha. 66 sacas tem aqui, 66 sacas, 66 sacas de farinha. E outra coisa, não acaba. Quanto mais abre a saca e joga, mais farinha tem. Quanto mais dá, mais farinha tem. Quanto mais dá, mais farinha tem. Então leia a Bíblia, coma a Bíblia, alimente da Bíblia, viva pela Bíblia, sinta a Bíblia, troca a revista pela Bíblia, troca a internet pela Bíblia, pela Bíblia, troca a fofoca pela Bíblia, troca a Bíblia pela Bíblia, pela farinha, troca o Senhor agora, Deus vai te levantar, não vais morrer no lado da panela. Esta geração não vai morrer envenenada. Além desta farinha aqui, tem uma outra farinha triturada, peneirada, moída. O nome dela, Jesus de Nazaré, moído no Calvário. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aplauda aí. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Tem farinha aqui nesta noite. Tem farinha aqui nesta noite. Tem farinha, diga para ele, tem farinha aqui sobrando. Tem farinha sobrando. Já deram farinha ontem, está dando farinha hoje. Vai dar farinha amanhã, vai dar farinha depois, vai dar farinha depois, e mais depois farinha. Pode vir veneno, e todo veneno será tirado, porque tem farinha na panela. Adore a ele, coloque-se de pé. Diga para ele: você
em sua família, nem seus sonhos, nem projetos vão morrer envenenados. Cantos eu vou passar sobre cantos, levar combinação. Não vai ficar veneno, não vai ficar veneno, não vai ficar veneno. De tanto que dar vai sair o veneno, vai sair o veneno. Porque a farinha aqui é pura sem mistura. De tanto veneno.